adaptou, segurou, hiperestendeu. Uma coisa que a gente observa, é comum, pronto-socorro e emergência, principalmente em intubação traqueal. Puxa, o paciente faz isso, ó. Quebra a cabeça dele aqui. Ó. O que acontece com isso aqui? A epiglote, ela pode ficar cada vez mais, quanto mais a gente hiperestende, mais ela sobe. Então mais difícil fica fazer a intubação traqueal. O certo é colocar um coxinho na posição, não hiperestender, o que a gente vê às vezes. Tá? Existem situações, repito, que não são muito comuns, mas podem acontecer. É ventilar um paciente que seja obeso, no caso, tem um tórax pesado, o remomo é um tórax pesado. Para ventilar esses pacientes, esse tipo de AMBU às vezes não resolve, porque não tem volume suficiente, nem pressão para expandir a caixa torácica pelo peso que tem. Então, esse tipo de AMBU, ele é mais adequado, embora a gente dificilmente encontre isso nos pronto-socorros do Rio e Niterói, São Gonçalo e adjacente. É um AMBU um pouco diferenciado, mas que desempenha a mesma função do outro. Com um reservatório, com uma entrada para captar oxigênio, para encher, deixar uma reserva aqui. E se lembra da válvula de Elan-Brown, da válvula de Rubens, aquela conexão lateral traseira? E tinha o quê? Tinha um pop-off. Um escapamento de ar, lembram disso? Aqui é a mesma coisa. Ó. Aqui ó, não escapa o ar. Olha a pressão de insuflação como é bem maior. Nessa posição, há o escapamento. A pressão de insuflação é menor. Então é recomendável, desde que disponha desse tipo de balão com essa válvula, para ventilar pacientes com tórax pesado, esse tipo de balão. Dá uma pressão de insuflação bem maior. Aí dificilmente a gente vai encontrar esse tipo de AMBU, digamos assim, esse ressuscitador ou balão nos pronto-socorros de modo geral. Normalmente o que a gente vê é o convencional. E na maioria das situações, coisas que também a gente observa, quase sempre o que a gente vê, quando o paciente seja em emergência com parada cardiorrespiratória, ninguém se preocupa em tentar ventilar esse paciente inicialmente. Todo mundo se preocupa em entubá-lo de imediato. Você perde tempo. A possibilidade de ter uma sequela por hipóxia para um tempo determinado é maior. E o traumatismo também. Se houver uma chance de ventilar esse paciente, mas é um paciente de estômago cheio. Tudo bem. Existe a chance também dele regurgitar e vomitar. Mas pelo menos dando um aporte, não hiperpressões de insuflação que causam distensões abdominais enormes, mas uma coisa mais tranquila é aconselhar primeiro. Ou seja, parada cardíaca é sinônimo de intubação traqueal? Não. Então, eu posso ventilar o paciente com uma máscara. Eu não preciso intubar imediatamente o paciente. Eu posso ventilar com a máscara, olho sim. E simplesmente com o balão e com a máscara. Não precisa intubar imediato. Tá? Bom, os dois tipos de balão. As insuflações. Numa fase mais adiantada ainda, a gente vai dispor agora de quê? De um laringoscópio. Tá? Laringoscópio que ele é composto de cabo e lâminas curva ou lâmina reta. Tá? O cabo que tem a cabeça, tem o corpo e tem a cauda, aonde são colocadas as pilhas para fechar o circuito elétrico e ter a luminosidade. Então, duas pilhas que são colocadas na cauda, tá certo? Fechar o laringoscópio.
Na cabeça do laringoscópio, se puderem observar, está passando isso aqui, para vocês terem uma ideia, isso aqui não tem. Existe uma barrazinha, ó, tá vendo? Uma barra, ó, aqui, ó. Uma barra. Na parte central do cabo tem um pino. E nas laterais tem duas conchazinhas, concavidades. Tá? Isso do laringoscópio na cabeça dele. Na lâmina do laringoscópio, o que nós temos aqui na base? Tem duas convexidades, duas bilhas, e tem uma parte chata, e duas canaletas, uma por aqui e uma por aqui. O que acontece? Quando a gente monta o laringoscópio, ele não monta. Ó. Por que ele não monta? Porque essas duas bilhas aqui, ó, não tem como passar. Está dando para entender? Se nós fizermos uma pequena inclinação, ó, montou o laringoscópio. Mesma coisa para retirar. Saiu o laringoscópio. Se não fizer essa inclinação, a gente não consegue montar o laringoscópio. Outra coisa que a gente chama atenção, sempre lembrar que a barra da cabeça do laringoscópio é próxima à lâmina, está proximal à lâmina, nunca distal à lâmina. Então a barra sempre tem que estar na posição. Inclinou,